Você tem medo do câncer de intestino? Você sabe como ele aparece? Você quer saber como é que se faz a prevenção do câncer? Então esse vídeo é para você. Olá, eu sou o Dr. Valdomiro Garbujo Filho, coloproctologista, e hoje eu quero falar com você a respeito do câncer de intestino. O câncer de intestino, ele é um dos mais frequentes no Brasil. Ele está entre os 5 mais frequentes, mas ele encabeça um dos tumores que mais mata. Ele é um dos mais letais. Hoje, infelizmente, as estatísticas mostram que muita gente está morrendo de câncer de intestino. Mas a boa notícia é que nós podemos fazer o diagnóstico precoce, podemos fazer a prevenção. E eu gostaria de deixar para você essa mensagem de que você pode prevenir esse câncer e mudar todo esse cenário, toda essa estatística, que nós sabemos que se todo mundo fizesse a prevenção do câncer do intestino, nós diminuiríamos em 90% o aparecimento dessa doença, ou essa letalidade, ou a mortalidade por essa doença. O câncer de intestino, ele aparece principalmente a partir dos 30, 40 anos de idade, e ele é mais frequente em torno dos 40, 50 anos de idade. E esse tumor, infelizmente, ele pode começar silenciosamente. E quando ele vai dar um sinal, ele pode estar já bem avançado. Daí vem a necessidade de se fazer exames para se diagnosticá-lo precocemente. Isso significa quando ele está pequenininho, num tamanho que ele pode ser curado. E você me pergunta, quais são os sinais? Que tipo de sintoma eu posso ter para eu ficar alerta em relação ao câncer do intestino? E eu vou falar para você quais são. O primeiro deles é o aparecimento de sangue nas fezes. É importante que você olhe para suas fezes antes de dar descarga. Fez cocô, dá uma olhadinha, depois da descarga. E como é que aparece o sangue? O sangue ele pode aparecer da forma viva. Viva eu digo vermelho, como se tivesse cortado. Você pode ver ali um pingo de sangue, ou às vezes as fezes vêm envoltas em sangue vivo. Outras vezes, esse sangramento, quando o tumor ele é um pouquinho mais alto, ele não vem vivo, ele vem na forma de coágulos. Ou as fezes ficam meio pretas, o sangue deixa as fezes pretas. Então fique atento, se as suas fezes mudou de cor, passou a ter uma tonalidade enegrecida, pode ser sangue. Um outro sinal de alerta é a mudança do hábito intestinal. Se você tem um intestino normal, faz o cocô todo dia, consistência normal, de repente ele fica preso, sem um motivo aparente, sinal de alerta. Ou ele fica solto, começa com uma diarreia sem motivo, também é outro sinal de alerta. Então, tanto o intestino mudar para preso, para solto, ou era preso, ficou solto, ou era solto, ficou preso, procure um especialista. Um terceiro sinal de alerta é a mudança do formato das fezes. Nós sabemos que, em geral, as fezes têm aquela forma de charuto, cilíndrica. De repente, ela começa a ficar em fita, espremida. Isso é um sinal importante. Daí a necessidade de estar sempre olhando para o seu cocô. Um quarto sinal de alerta é a sensação de evacuação obstruída. E o que isso significa? É aquela sensação de que você não consegue fazer o cocô, que ele não está saindo. Ou você faz parcelado, sai um pouquinho, trava, sai outro pouquinho e você acaba fazendo a prestação. Isso é um sinal de alerta. Um quinto sinal importante, dor abdominal. Uma dor abdominal sem causa específica, continuada, que está te incomodando e não melhora com analgésico, desconforto, estufamento, e você percebe que isso não está dentro do seu normal. Fique atento. Um outro sinal muito frequente e importante, e você tem que prestar atenção, é a perda de peso sem causa aparente. De repente começa a perder peso, perder a cor, começar a ficar pálido. Isso é um sinal importante. Eu já tive a oportunidade de encontrar um amigo, eu olhei para ele e falei, rapaz, você está emagrecido, o que aconteceu? Amanhã passa no meu consultório e eu vou te pedir os exames. Infelizmente, ele já estava com câncer avançado. Então, perda de peso, anemia sem causa aparente, é um sinal importantíssimo e você deve procurar um especialista. Um último sinal de alerta importante que deve ser ressaltado, também está ligado com a anemia, é quando a pessoa começa a perder o apetite, fica cansado, fadigado, exausto, cansando aos esforços pequenos. Também é um sinal importante. Eu sei que tem vários tumores que podem dar anemia, podem dar esse mesmo sintoma, mas eu preciso falar para você dos sintomas ligados ao câncer do intestino. Então, fique atento a todos esses sinais de alerta. E se você apresenta algum deles,
é muito importante que você busque um atendimento especializado. Um outro assunto importante dentro da prevenção do câncer de intestino ou do entendimento sobre o câncer de intestino são os fatores de risco. E você tem que ficar ligado se isso tem a ver com você. Então é muito importante você pesquisar na sua família se existem outros casos de câncer de intestino, porque o câncer de intestino ele pode ser familiar e ele pode estar ligado à sua genética. Então, se você tem mais de um caso dentro da sua família, o pai, tio, irmão, primo, principalmente se tiver 2 tipos de tumor de intestino, isso pode ter uma característica genética. E o câncer de intestino também, ele está ligado, ele tem familiaridade com outros tipos de tumores. Por exemplo, ele está ligado ao câncer de mama, ao câncer de endométrio, ao câncer de ovário, no caso das mulheres. Ele tem uma relação com o câncer de tireoide, o câncer de rim, o câncer de pâncreas e de cérebro. Então, se você tem na sua família esses tipos de tumores, também você tem que ficar ligado. E quando você deve procurar um especialista para fazer a prevenção? Para todo mundo, a partir dos 45 anos de idade, independente se tem histórico familiar ou não. Mas se tem uma pessoa na sua família que já teve o câncer de intestino, então você tem que ver a idade dela. E nós contamos 10 anos antes. Por exemplo, você tem lá um tio que teve o câncer de intestino aos 40 anos de idade. Então, todos os seus parentes, a partir dos 30 anos de idade, devem fazer os exames de prevenção, no caso a colonoscopia, certo? Então, pega a pessoa mais jovem que teve tumor de intestino e coloca 10 anos a menos. Então, é essa a idade de corte para se começar a fazer os exames preventivos. Existem outros fatores de risco para o câncer de intestino e é importante você saber, porque nós vamos falar mais para frente, num outro vídeo, a respeito da prevenção primária do câncer de intestino. E o que é prevenção primária? São as medidas que a gente pode tomar de melhorar o nosso estilo de vida para que esse câncer não apareça. Mas existem fatores que podem predispor ao câncer de intestino. E eu vou falar para vocês. O primeiro deles é o tabagismo. Hoje nós sabemos que o câncer de intestino está ligado ao cigarro. Então, se você fuma, pare. Se você não fuma, nem comece. E se você fala para mim, não, eu fumo cigarro eletrônico, pior ainda. O pod é pior que o cigarro convencional. Então, nem comece. Ou pare. Outros fatores ligados ao câncer de intestino é o sedentarismo. Nós sabemos que pessoas que não fazem exercício físico nenhum, ela tem um risco maior do que as pessoas que têm o hábito de fazer exercícios. A obesidade também é um fator de risco, então é importante que você busque melhorar o seu estilo de vida e se você está acima do peso, procure perder peso para ter uma vida mais saudável. E uma dieta pobre em fibras, uma dieta que não tenha, no caso, os vegetais, frutas e verduras, também pode predispor ao aparecimento desses tumores. Então, mudar o seu estilo de vida é importantíssimo e nós vamos falar mais sobre esse assunto. Dentro dos exames que nós podemos pedir para fazer a prevenção do câncer do intestino, eu quero frisar para você que o mais importante é a colonoscopia. Porém, dentro das diretrizes nacionais e internacionais, se fala muito do sangue oculto nas fezes, porque é um exame barato e ele pode realmente fazer uma boa triagem. Então, costumeiramente, a gente pode fazer a solicitação da pesquisa do sangue oculto nas fezes. Porque as pessoas que têm um sangue oculto nas fezes positivo, ela deve ser encaminhada para a colonoscopia. Então é um método barato e muito útil para fazer uma triagem a nível populacional. Porém, o exame mais importante é a colonoscopia. É ele realmente que vai identificar o câncer e também vai identificar os pólipos, porque os pólipos, eles são os precursores do câncer. Então, se você tem um pólipo, faz uma colonoscopia, no próprio exame esse pólipo é removido. Aí retira a chance desse pólipo evoluir para uma lesão maligna. Então a colonoscopia ela tem esse papel de fazer o diagnóstico precoce de um câncer pequeno ou câncer já avançado e também de fazer a prevenção, de retirar lesões que poderiam se tornar um câncer no futuro. Então a colonoscopia ela é crucial, importantíssimo. E você vai me perguntar, quando que eu devo fazer uma colonoscopia? A idade inicial, para quem não tem histórico familiar, é 45 anos. Então, todas as pessoas, homens e mulheres, devem fazer uma colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. E quanto tempo que a gente deve repetir a colonoscopia? Bom, esse dado na literatura se fala em 5 anos, alguns em 10 anos, mas eu gosto dos 3 anos. Repetir essa colonoscopia entre 3 e 5 anos de intervalo. Por quê? Porque nós contamos a evolução de um pólipo.
Geralmente um pólipo ele cresce 1 centímetro por ano. Então, se hoje começar um pólipo no seu intestino, ele vai crescer 1 centímetro por ano e em 3 anos ele vai ter 3 centímetros. E um pólipo geralmente maligniza a partir de 3 centímetros. Então, por conta dessa conta, eu acredito que 3 anos, entre 3 e 5 anos, seria um intervalo seguro para se repetir uma colonoscopia. Porém, se na sua colonoscopia inicial você já tinha pólipo, já foi identificado o pólipo e foi retirado, esse intervalo tem que ser menor. Dependendo do tamanho do pólipo, do número de pólipos, nós repetimos com 1 ano, com 2 anos, ou mantemos os 3 anos de intervalo. Então é muito importante que você, nessa idade, faça a sua colonoscopia. Porém, como eu falei anteriormente, se você tem um histórico familiar, você pode fazer a colonoscopia antes dos 45. Vai depender da idade da pessoa que teve o câncer no intestino mais jovem, nós colocamos 10 anos ou menos. Um outro dado importante é que se você tem um sintoma, tem um desses sinais de alerta, independente da idade, nós podemos pedir uma colonoscopia. Suponhamos que você tem 25 anos de idade e está com sangramento intestinal e teve uma mudança importante no seu hábito intestinal, nós podemos pedir uma colonoscopia aos 25 anos de idade. Infelizmente, nós já identificamos neoplasias, câncer do intestino nessa idade. Então é importante que, se você tem sinal de alerta, independente dos 45 anos de idade, nós podemos solicitar realmente uma colonoscopia. Então, finalizando o nosso vídeo, eu quero deixar essa mensagem importantíssima, que você deve fazer a prevenção do câncer do intestino. O exame é a colonoscopia e a idade é 45 anos. Então, se você guardar essas mensagens, fico satisfeito e te aguardo no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e compartilhe com a sua família. É importante que essa informação seja compartilhada, divulgada, porque isso pode salvar uma vida.